Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e nós estamos de volta e dessa vez nós vamos falar sobre Bruno Santos brigando para vencer o Brett Wilkins no Legion Sports. Também nós vamos falar sobre uma atualização do Rafael Brandão e sobre a vitória do Samson Dauda lá na França. Começando falando sobre o Bruno Santos, como estão vendo aqui nas fotos, ele ficou no principal confronto ao lado do Brett Wilkins, que é o grande nome dessa competição, né? Chegou como o grande favorito, e aí, então eles fizeram uma chamada apenas com os dois, com o Brett Wilkins e o Bruno Santos, o que é muito incrível para o Bruno Santos de saber que ele está no nível de um cara como o Brett Wilkins, e como vocês conseguem ver aqui nas fotos, ele não está de forma alguma distante, estão inclusive bem compatíveis. Eu vou trazer aqui essas aqui são fotos oficiais do site da NPC News Online, e eu gostaria de trazer aqui para vocês esse vídeo do QG Culturismo. Um salve aí pro meu mano. E cara, uma das coisas que chamam muita atenção é que em questão de muscularidade tá uma briga muito compatível, uma briga muito nivelada. Para ser bem sincero, aqui não é bairrismo, mas é a pura sinceridade. Inclusive a gente vê poses em que o Bruno Santos parece um pouco maior, outras poses que o Brett Wilkins parece um pouco maior, mas o que eu acho que pode acontecer é que eles acabam favorecendo o condicionamento. Como vocês estão vendo, o Brett Wilkins, por essas imagens que eu tenho, tá, gente? Ele aparenta estar um pouco mais condicionado, um pouco mais denso, e isso pode fazer diferença, porque em questão de muscularidade, eu acho que são dois atletas que, como vocês conseguem ver aqui, estão bem similares, né? Na pose de duplo bíceps, eu prefiro o duplo bíceps de costas do Bruno Santos, mas em outras poses a gente vê que fica essa divisão, um vence uma pose, outro vence uma pose, bem bate e rebate. Mas eu acho que uma das coisas que podem fazer a diferença nesse confronto é o condicionamento um pouquinho acima do Brett Wilkins. Mas gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham desse confronto? Ó, como vocês conseguem ver, o lateral de pernas do Brett Wilkins marcando um pouco mais, o abdômen do Brett Wilkins marcando um pouco mais, realmente um pouquinho mais de detalhes. Mas é aquilo, né? Tudo pode acontecer. O Bruno Santos já tem a sua vaga, então mesmo que ele fique em segundo, ficar em segundo para o Brett Wilkins, que é um cara super conhecido, né, internacionalmente, conhecido lá nos Estados Unidos, vai ser algo que com certeza já vai o impulsioná-lo para o Mr. Olympia, independente do resultado. Como brasileiro, obviamente a gente torce para o Bruno Santos, ele tem sim chances de vencer, mas eu acho que aqui vão favorecer a questão do condicionamento. Ficaria surpreso com o resultado se fosse diferente, não por achar que o Brett Wilkins merece mais do que o Bruno Santos. Eu acho que aqui tem motivos para justificar ambos os resultados, mas eu acho que ele competindo praticamente em casa, com o Bruno Santos já qualificado, eu acho que o Brett Wilkins leva essa. Mas fica aí, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Lembrando que o Bruno, esse lineup foi um lineup bem pesado, com bastante atletas, então realmente não é como se tivesse só eles dois, como se tivesse um lineup curto, pequenininho. Então realmente o Bruno Santos tem muitos méritos de estar onde está. Então, para cima a notícia, vamos falar sobre Rafael Brandão, onde o seu preparador, o Neil Hill, postou essas fotos nos seus stories. E são fotos aparentemente atuais, ele não descreve exatamente o dia, mas a gente consegue ver algumas coisas. Que o Rafael Brandão está sim maior, é uma versão maior que nós estávamos vendo na mesma época do Arnold Ohio, né? E, cara, as pernas do Rafa é bizarro, né? Como tem um ótimo formato, corta, né? E, cara, uma das coisas que tem mais impressionado em questão do Rafael é que
ele conseguiu recuperar muito a questão do condicionamento. A gente sabe que ele estava um pouco atrasado e ele conseguiu fazer ajustes com que fizesse com que agora, faltando 2 semanas para o Mr. Olympia, ele já está na condição que ele precisava para chegar muito bem no Mr. Olympia, e ele já falou que vai chegar maior, vai chegar num condicionamento similar ao Arnold Ohio, talvez um pouco mais. Mas, cara, é um físico muito grande, é aquele famoso mass with class, né? Massa com classe, e ele representa o que o bodybuilding tem de melhor, que são os físicos grandes, condicionados e com boas proporções por muito tempo no fisiculturismo, né? Depois, principalmente depois tirando o Phil Heath, depois de 2010 a gente começou a ver algumas aberrações, né? Os caras que se preocupavam mais em ser grandes do que serem melhores, né? Serem completos, né? Então, antigamente no fisiculturismo era você ter o melhor físico possível, e depois se tornou você ter o físico maior possível. E aí a gente viu aí os últimos anos em que a Open realmente estava descanteada, estava realmente às traças, e depois com a volta aí de físicos mais agradáveis, físicos mais estéticos, a Open tem reconquistado o seu lugar de direito. Mas algumas das coisas que a gente precisa analisar a respeito do Rafael Brandão: é um físico que a cada preparação tem conquistado mais densidade. Então ele acabou de fazer 30 anos e essa densidade muscular vai, a partir de agora, só ser refinada. Ou seja, vamos ver o auge, o prime do Rafael Brandão provavelmente lá quando ele tiver com uns 35 anos. Então ainda tem chão, ainda tem o que evoluir. E, cara, uma das coisas que eu acho engraçado é como as pessoas às vezes querem que o Rafa acelere, mas a gente sabe que se ele tivesse acelerado, se ele tivesse dado passos em falso, hoje ele não estaria com esse físico, né? Que com o volume que tem, que apesar de algumas pessoas acharem pouco, ele tem um ótimo volume muscular e ele ainda vai adicionar mais, mas principalmente as suas proporções, a sua estética, que é o que faz ele ser o Rafael Brandão, que não só os brasileiros, mas toda a mídia internacional tem reconhecido o seu talento, né? Mas o que vocês acharam aí do físico do Rafa? Ficamos na torcida por ele. E para finalizarmos esse vídeo, vamos falar sobre Samson Dauda, que conquistou um título na França. Ele foi no Tsunami Pro, preparado pela sua esposa. E, cara, aqui não existe nenhuma surpresa, né? Ele era o grande favorito na competição, venceu com muita folga, não teve ameaças, realmente ele foi ali, ele passeou, né? Não querendo desmerecer os seus adversários, mas a partir do momento que entra um cara como o Samson Dauda no lineup, que é o terceiro melhor do mundo, a menos que você seja o Hadi e o Derek, você não vai ser o favorito e você não vai ter muitas chances contra ele, né? A verdade precisa ser dita. E ele vence, concretizou o favoritismo, e uma das coisas que eu acho que ficou mais claro é que realmente essa era uma competição mais estratégica do que de fato querer ali competir ou vencer esse título. Sabemos que, e ele já falou em outras oportunidades, que ele acha que o seu físico, depois de já ter finalizado e competido uma vez, fica melhor. Então é mais uma estratégia do que de fato, sei lá, buscar a vaga para o Mr. Olympia 2025, que agora ele tem garantida. Mas então acho que realmente vai ser isso. Ele traz esse físico que não sabemos se tá ali, vai aos 90% do que a gente vai ver no Mr. Olympia. Acredito que deve ser mais ou menos por isso. Tudo vai depender do que ele apresentar no Olympia. Então, se ele chega muito mais seco que isso, a gente fala, pô, realmente, a gente viu 80% do que o Dauda tinha, a gente viu 80% do físico do Dauda. Mas eu acredito que a gente tá vendo ali 90%, vai ser aquele condicionamento final, vai apertar mais. Com certeza aqui eles não fizeram estratégias drásticas, então no Mr. Olympia eles vão apertar até o talo. E tá aí, né? Foi uma vitória relativamente fácil pro Samson Dauda, levou um checão aí pra casa, e vai ser preparado ali. Samson Dauda, o último romântico do mundo, vai para o Mr. Olympia 2024 sendo preparado pela sua esposa, né? Então, o que vocês acharam dessas notícias? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Valeu e até mais.